Olá, mais uma vez aqui no nosso encontro, Ensaio e Formação do Leitor. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo de mais um assunto muito potente e transformador nas relações humanas, do letramento, da pedagogia, da psicanálise, enfim, sobre tudo que é relacionado ao próprio ser humano. Hoje nós temos um tema muito interessante, muito profundo e que está aqui, ó, na boca de todos nós, que é a questão da contação de história e também a associação dele com o contexto das tecnologias. Como é que a gente conversa com um, com outro, se eles estão em uma relação de intrínseca, não, se eles conseguem caminhar juntos ou não, quais são as expectativas de um, quais são as expectativas de outro. E claro, para essa conversa, para esse bate-papo aqui, eu estou muito bem acompanhada da Malu. Tudo bem, Malu? Tudo bem, Stefânia? Então, vamos fazer mais uma conversa sobre a nossa formação, né, em sala de aula, e entender um pouquinho sobre a literatura e a tecnologia, a importância desses temas na sala. Então, hoje eu acho que vai ser muito interessante essa conversa, é a nossa primeira conversa do ano, né? É verdade, é verdade. Nossa primeira conversa aqui, começando 2024, já com muita tecnologia. Afinal de contas, é a tecnologia que está fazendo a gente chegar aí em tantas pessoas que têm já assistido os vídeos, compartilhado os nossos vídeos e que têm trocado com a gente experiências e processos, propostas, ideias. Então, a gente está usando a tecnologia para difundir. Então, a gente já começa aqui com um ponto positivo para a tecnologia, né, Malu? Já começamos aí com entendendo essa dinâmica, como ela pode ser uma proposta interessante e positiva, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa no ser humano e tecnologia, né? Então, a gente compreende umas falas que vão agregando, né? Onde que a tecnologia é importante, onde que a tecnologia não é importante, onde que o humano esquece o processo humano em detrimento da tecnologia, e se isso é possível, né? Se isso de fato acontece. Afinal de contas, a tecnologia é uma criação do próprio homem. Então, como é que a gente dá essa dinâmica de trazer os nossos materiais de sabedoria, de como viviam os nossos pais, os nossos avós, bisavós, a relação da técnica, tem muito aquela fala, né? Ah, quando eu era criança, não tinha o celular, ou quando era, ou nos tempos antigos. Isso remete a um material bastante importante de estudo dentro da psicanálise, né? Então, essa comparação da roda do tempo, né? Então, naquele tempo, naquela época, só que hoje nós temos, né? Hoje nós temos o celular, hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos as redes sociais, hoje a gente tem essa possibilidade de gravar este vídeo e tornar aí numa possibilidade perpétua dentro da rede, onde a gente vai compartilhando o conhecimento, certo? Então, quando a gente fala aqui da contação de histórias, a gente precisa entender qual que é a serviço de que está a contação de história, né? Então, a história, a contação de história, ela vem do recurso oral, e como é que a gente faz esse processo do recurso oral, que ela existe há muitos e muitos e muitos, muito tempo, antes da gente entender a linguagem de forma elaborada, como nós temos agora, né? Então, a comunicação por meio da linguagem, por meio do desenho, por meio da escrita, por meio da linguagem verbal, não verbal, ela traduz para o outro o pensamento, né? O pensamento do outro, você atinge o outro a partir da linguagem, a partir da palavra, a partir da verbal ou não verbal. Então, a gente traz os materiais do nosso pensamento. Qual a função de uma história? A gente pode trabalhar a questão de valores, a questão dos nossos materiais de convivência social, né, em compreender a questão dos propósitos, né, propósitos de cada um. Então, a história ela pode trazer algum contexto que faça uma correlação com aquilo que a gente também queira fazer, também queira aprender. Então,
traz a lógica dos propósitos. Então, a própria história, ela vem desse universo oral. E a gente já falou aqui em outros vídeos sobre a questão da importância da história no olho, né? A gente está ali na presença das pessoas ou da criança ou daquela roda que está acontecendo a história. Então, eu estou falando do olho no olho, do afetar. Como é que eu posso fazer esse processo do afetar com a história dentro da tecnologia, né? Então, eu sei qual que é o caminho da história. Contar uma história, ouvir uma história. Então, quais são os materiais, os mecanismos dentro da afetividade, dentro do pensamento, dentro da relação de valores, estabelecendo a questão do convívio entre as pessoas, ressaltando, né, a aprendizagem, ressaltando descobertas. E como é que a gente faz isso na tecnologia? Então, se presencialmente eu afeto pelo olhar, pela presença, pelo cheiro, pelo toque, né? Na tecnologia isso também se dá, isso também se apresenta, né? Isso também se perpetua. Isso é uma provocação, isso é uma questão para a gente pensar se isso se... Como é que a gente conseguiria perpetuar esse lugar da afetar a partir de ouvir uma história, de contar uma história por meio da tecnologia. Quando eu falo de ouvir e contar, eu posso trabalhar as duas possibilidades, né? Um contador de história que tem a sua habilidade, que tem aquilo como profissão, contando a história, como uma própria as pessoas que não sejam contadoras enquanto profissão, mas todos nós somos contadores de história, como que ele pode se ver também, né? Quando ele se ouve, quando ele se percebe falando ali e assistindo depois a ele, como é que ele faz o movimento, né? O timbre, o som da voz, a movimentação dele, o olhar, como é que dá essa expressividade. Então, a gente vai trabalhando até outras questões, como reconhecimento, autoconhecimento, autoestima, impulsos de comunicação, enfim, a gente vai compreendendo, vai se vendo, né? Vai se visualizando ali. E aí a gente, quando a gente vai se vendo e vai se visualizando, a gente vai trazendo este conteúdo emocional, né? Então, a história, ela tem essa função, mas o nosso assunto hoje é a história e a tecnologia, como é que ela se conversa aí, né? Por exemplo, uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? Estava conversando aqui com a Malu antes da gente abrir a nossa gravação, porque a gente até tem uma novidade que a gente vai passar aqui, comentar aqui no final da nossa conversa. Então, fica aqui para você não perder essa novidade. Quando a gente estava indo para a gravação, a gente foi falando sobre as possibilidades da tecnologia no processo da aprendizagem. Então, nós não fazemos várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente não faz. Então, quando a gente levanta essa hipótese de que hoje, né, a juventude, vamos dizer assim, ela escuta música, ela assiste televisão, ela joga e ela também estuda ou lê, isso não acontece. Isso, assim, neurologicamente, biologicamente, isso não acontece. Pode parecer que acontece, né? Então, quem está assistindo aí vai falar assim: não, acontece sim, eu faço sim, é possível sim. Então, assim, aí eu vou fazer aqui é uma provocação dentro de a gente compreender o estudo do nosso cérebro, das nossas experiências, das sinapses, da neuroplasticidade, de tudo isso que o cérebro trabalha junto com o nosso corpo, né? E aí, e se eu estou falando que a aprendizagem, que a leitura, que o letramento, ele se dá a partir do processo da afetar, né, de afetar as pessoas, se eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu não estou me afetando prioritariamente por alguma coisa em especial. Eu posso estar me afetando por várias questões, mas ao mesmo tempo são questões que podem estar misturadas. Então, por exemplo, eu estou escutando uma música que ela é dramática. Eu estou escutando uma notícia que é violenta. Então, são duas canais de emoções que eu vou me conectar, né? Então, há uma tristeza e há um medo.
E, ao mesmo tempo, eu estou lendo um livro de estudar para a escola lá, que fala sobre gramática, né? Então, eu estou lá falando sobre verbos, sobre adjetivos, sobre substantivo, estou lá estudando. Então, eu estou misturando materiais ali no meu processo, tá? Então, vamos separar e vamos observar o seguinte: quando você está fazendo esse exercício de assistir, ouvir e estudar, comece a observar-se. E esse é o processo de você ouvir uma história pela tecnologia, né? Então, a gente sai da roda. Então, a gente está fazendo uma ampliação, percebe? A gente está na roda, aí eu estou lá pensando num professor que, às vezes, ele acredita que não tem a habilidade da contação da história. Então, eu tenho o recurso da tecnologia para trazer essa contação de história para ele. Olha, eu ampliei. E depois eu tenho a possibilidade de produzir histórias a partir da filmagem, a partir de edição com os meus estudantes. Eu ampliei mais. Então, quando eu estou falando de afetar, olha o quanto eu estou afetando aqui, né? Então, quando eu estou aqui, eu não consigo contar história. Então, eu trago um recurso da tecnologia que conta essa história. Mas aqui nessa tecnologia, ela vai me trazer umas facetas que, se for uma história presencial, não tem. Então, a história presencial, ela afeta de algumas formas. Dentro da tecnologia, dentro de um vídeo, ela afeta de outras formas. E qual é a combinação dessas duas para a gente fazer esse start de aprendizagem, né? E aí, assim, vamos lembrar e a gente pode esquecer. Quem é que criou a tecnologia? O homem, né? Então, o homem criou a tecnologia a partir da experiência. Então, quanto mais o ser humano se conhecer, ele for ampliando, mas ele vai conseguindo entender ele como professor, por exemplo, ele vai conseguir ampliar o professor. Então, você tem um tema de trabalho, como que você amplia isso dentro de uma história, dentro da possibilidade da tecnologia? E como é que isso vai facilitando a gente nesse processo de letramento e do processo de alfabetização e do processo de escrita e do processo de leitura, literatura propriamente dita, Malu? Como é que isso se dá? Como é que essa dinâmica se dá? Então, você falou várias coisas aí que o professor tem que separar quando ele vai preparar uma aula e levar o recurso da contação de história, né, como uma maneira ali de levar conteúdo, de estar aproximando o aluno daquilo que ele, dos conceitos que ele quer ser refletido em sala de aula, e da apresentação da tecnologia também na sala. Porque se a escola ela tem a função de preparar esse aluno para a vida em sociedade, e a tecnologia ela é parte ativa e efetiva na sociedade, então faz parte das aulas e o professor precisa levar esse recurso e levar com tudo, com todos os assuntos que ele tem para que o aluno então ele possa entender a necessidade de utilizar, mas com por que utilizar, né? Não ficar só no recurso da tecnologia para falar com o colega, nas redes sociais, no joguinho, que é muito mais profundo do que isso. É um meio de comunicação. Então, para que essa aula ela seja de fato produtiva, precisa de um planejamento. Então, vamos voltar novamente às questões que falamos nas aulas anteriores. Separar a história que você quer ler, porque é diferente os livros físicos do contado na tecnologia, porque ele traz um recurso visual muito mais aprimorado do que o recurso do livro físico. Então, eu vou lá trabalhar, por exemplo, a história da Branca de Neve. Se tiver a possibilidade de trazer o livro, apresentar, contar essa história para a criança, onde ela vai poder interagir com o seu tom de voz, com as crianças que estão ali do lado, né? Toda essa questão da afetividade está na apresentação desse livro físico. Então, agora a gente vai poder escolher a apresentação da Branca de Neve num recurso visual, agora gravado ali, transmitido, que vai ser diferente. Às vezes, até a releitura daquele conto, trabalhar tudo isso para que a criança veja a mesma história apresentada por recursos diferentes, por linguagem diferente. E aí ela vai entendendo, então, o pensamento é,
tecnológico. Por que que na tecnologia a gente não utiliza das mesmas facetas da contação de história? Devido às questões do recurso mesmo, da imagem, do recurso dos cortes, né, que a gente pode dar para a gente poder elaborar, todos os recursos que vão ser possíveis e não são possíveis na hora da fala, mas que é importante as duas na comunicação. Então, essa apresentação ela tem que ser muito bem planejada. O professor não vai levar o computador para a sala de aula como um recurso de passatempo, e sim como um recurso de aprimoramento, de ampliação da sua aula. E até separamos aqui, né, para estar comentando hoje, voltando lá para a BNCC, você pode trabalhar desde a educação infantil, estar lá com as habilidades e competências, né, trabalhar os eixos de experiência em traços, sons, cores, escuta, fala, pensamento. Também trabalhar a questão de espaço, tempo, as relações. Como a Estefânia falou, a própria apresentação dessa linguagem, ela já tá colocando a criança no seu espaço-tempo, né? Ela está vendo que a história há uma evolução. Não havia computadores, não havia internet, não havia celulares, né? A comunicação móvel. E há hoje. Então, o que eu faço com ela? E tratar isso como um recurso de comunicação mesmo, para que a gente não se angustie. Porque o que está acontecendo? Como a Estefânia disse, não aprendemos tudo, não prestamos atenção em tudo de uma vez só. Não assimilamos tudo de uma vez só. Só que as pessoas estão fazendo isso o tempo todo, porque é tanta novidade que não conseguimos separar, principalmente a criança e o adolescente. Então, ela assiste, ela ouve música, ela fala com o colega, ela está na sala de aula, e isso está provocando para o cérebro uma angústia muito grande, porque ele não consegue se concentrar em nada, ele não consegue absorver nem aprender nada com profundidade, e aí nós falamos, chegamos numa hora que parece que todo mundo tem algum problema, né? Vamos mandar para o psicólogo porque ele tem problema, ele tem TDAH, ele tem isso, ele tem aquilo, mas na verdade ele não tem uma concentração em nada e ele não consegue, então, absorver. Quando a gente está lendo, a gente prestar atenção e ler com cuidado, você vai ter um aprendizado, vai ter um conhecimento. Se você ficar com um monte de coisa, você vai conhecer tudo pela metade, não vai ter nenhuma relação afetiva com nada, porque ela não passa, como disse a Estefânia, pela concentração, aquele momento de sentir essa música que tocar na minha alma, porque ele está com uma notícia ali do lado que é violenta. Como que eu me sensibilizo com a música ouvindo algo que é para eu me revoltar ou para eu ficar com medo? Então, não dá para eu despertar todos os sentimentos de uma vez. E para nós que estamos na sala de aula, a gente percebe que cada dia mais o desespero, a angústia dessas crianças, elas estão mais cedo por tantas apresentações, né? Então, vamos tentar fazer um planejamento mesmo. Hoje vamos trabalhar com a tecnologia. Vamos trazer a história para que a criança leia, que ela grave um vídeo, que ela perceba esse recurso, que ele está ali para facilitar a sua vida e não para dominar a sua vida, que ela precisa estar Exatamente. com ela. Então, É, eu gostaria até de ouvir um pouco mais sobre a opinião da Estefânia a respeito desse sentido, né? Desses sentimentos que se misturam quando eu apresento tudo de uma vez sem um planejamento. exatamente. Quando a gente se ilustrou bem no processo pedagógico, na questão de gerenciar os conflitos da aprendizagem, né? De compreender que, por exemplo, quando eu estou trazendo um vídeo de uma contação de história, não é o momento que o professor sai de cena para que o vídeo seja o grande personagem principal. E nós percebemos isso na época da pandemia, né? Quando a gente precisou utilizar o recurso da tecnologia como principal ferramenta no nosso processo de aprendizagem, e aí eu não conseguia fazer a distinção entre a utilização de um vídeo como um processo mediador da aprendizagem. Então, quando a gente coloca aqui a questão dos recortes, eu posso começar a olhar ali, naquele material que eu estou passando. Eu trouxe o livro físico, como a Malu bem colocou. Eu fiz
fiz a leitura, eu trouxe a questão da oralidade, eu trouxe a questão da presença, do cheiro, do toque, do som. Para a tecnologia, eu trago a questão de figurino, eu trago a questão de iluminação, eu trago a questão de sonoplastia, eu trago a questão de cenário. E ao mesmo tempo que eu posso trazer essas várias versões, eu posso pegar várias versões daquele conto que eu li no físico, eu posso pegar várias maneiras de contar, em vários tipos de linguagem do audiovisual, usando todos esses recursos. Que não necessariamente, se eu tiver na sala de aula com processo presencial, ele não vai ser a mesma possibilidade, porque daí eu já vou entrar na linguagem do teatro, eu já vou entrar na linguagem da encenação, já é outros recursos. Eles se misturam, se misturam. E aí, essa mistura de possibilidades de informação é que traz essa mistura de emoções, de sentimentos. Então, se eu consigo ali, ir dando pause, né, no vídeo e trazendo uma conversa. Então, a tecnologia não é para substituir o professor, né? Então, por isso que a Malu traz a importância de fazer um planejamento. Então, não é o momento que você dá a tecnologia para ele passar o tempo, matar o tempo, ou ao invés de eu falar a história, ou contar a história, que eu estou cansada, eu vou colocar um vídeo. Pensemos ao contrário. Quanto mais a gente se amplia, se autoconhece, mais a gente pode entrar na possibilidade de ampliar a nossa profissão, né? Então, sim, temos que olhar das diversas formas de afetar. Então, quando eu vejo uma sonoplastia no vídeo, da qual eu não conseguiria fazer presencialmente na minha leitura, na minha contação de história, eu tenho esse recurso que vai afetar o meu estudante e a mim mesma de uma outra esfera, né? E aí eu vou trazendo quando eu estou atento àquela imagem do áudio, né, que tá visual que está ali passando, e eu dou um pause e eu trago este estudante para observar a minha fala e para observar a fala dos colegas, olha a ponte que eu estou construindo entre os vários mecanismos de aprendizagem que a gente tem, né? Então, a tecnologia a favor do nosso trabalho dentro da pedagogia é essencial, é fundamental. É E bem interessante, né? que eu venho assim estudando bastante mesmo, até ir observando a questão da nossa sociedade de adultos, e isso está inserido o professor. Uhum, Nós não somos criados nessa sociedade onde soube separar o que era esse recurso e como utilizar para a comunicação. uhum. Então, nós foi oferecido. Então, de repente, nós estamos indo para o mais fácil. É, Nós não temos muito hábito de leitura dentro da própria da nossa sociedade, né? O brasileiro ele não tem muito hábito de leitura, então ele acaba sendo mais fácil. Então ele vai lá. É muito mais comum você ver uma pessoa procurando um vídeo de 10 minutos, 15 minutos para ele assistir, do que ele buscando um livro para ele se aprofundar no conhecimento. verdade. Na verdade, o livro traz para ele a profundidade da pesquisa, do conhecimento, aquele encontro dele com pensamentos que é dele mesmo, é essa construção. Porque quando eu assisto um vídeo, ele me traz informação, mas essa informação ela já vem muito pronta, né? Muito recortada. É como o nosso vídeo aqui, são 20 minutinhos que ela vem recortado, muito básico daquilo que nós estamos passando. Que se você for realmente estudar, ler um livro, você vai ter um conhecimento aprofundado e vai poder ter, então, a construção de uma opinião muito mais validada, muito mais sua do que vendo um vídeo. E as nossas crianças têm que começar a ser formado nisso. É legal, antigamente a gente assistia, né, aquelas fitas do Bambi, do Rei Leão, e eles eram assim, era um contexto muito maior, era 1 hora mais ou menos, e a criança ficava ali assistindo em casa, sem um intermédio da escola. É diferente o que eu passo em casa do que eu passo na escola. Então, na escola, você passar um vídeo, fazer essa relação, que tudo aquilo também está no livro, que no livro tem muito mais, é muito mais aprofundado, e lendo para que ele vá entendendo, que mais tarde ele tem que buscar, sim, algumas coisas de imediato, que às vezes a gente não tem tempo, e a tecnologia ajuda muito nisso, né? Eu quero saber agora, olha, um vídeo de 20 minutos ajuda muito para que a gente resolva algumas
alguns problemas de imediato, mas para que eu entenda o que esse vídeo de 20 minutos está falando, eu preciso ter uma base teórica muito mais aprofundada, que são os livros que dão. Então, é lógico, a gente está falando em 20 minutos para professores, que subentende que ele tenha uma base mais aprofundada. Mas para que a criança ela tenha essa formação de que ela precisa se tornar um leitor, um pesquisador, alguém que aprofunde no conteúdo e veja na tecnologia algo também ali para atendimento mais imediato das suas necessidades, das suas pesquisas, então, essas pesquisas, elas precisam ser entendidas desde a infância de que os recursos tecnológicos, elas também são formas que facilitam a minha vida para estudar, para pesquisar e tudo mais. Então, o professor planejando suas aulas e trabalhando desde a primeira infância ali com essas diferentes linguagens, ele está desenvolvendo e preparando esse adulto que vai viver nesse mundo de tecnologia, nesse mundo onde se comunica por meio virtual também. Exatamente, é o ciclo, né? É o ciclo, essa questão do espaço-tempo entendido como ciclo, né? O adulto que gera uma criança que vai gerar um adulto, esse adulto vai alimentar uma criança que vai virar um adulto, e assim a gente vai construindo uma sociedade mais inteligível, com usar a tecnologia a nosso favor, e não somente para cyberbullying e essas outras coisas. E aí, olha só, hoje o nosso vídeo ficou até mais longo, porque é o primeiro do ano, a gente estava com muita saudade de bater papo aqui, né, Malu? E aí eu já aproveito, eu falei que eu ia dar uma novidade, né? Que a tecnologia aqui, ela pode fazer essa ampliação de processos. Então a gente usa a nosso favor, e a gente tem um material já no na nossa playlist, onde a gente fala sobre a questão da alfabetização, a questão da importância da literatura no processo da alfabetização, de afetar, da tecnologia, como a gente esmiuçou agora no tema de hoje. E a gente está com o projeto de trazer lives e conversas ao vivo aqui nesse nosso projeto, né, do ensaio e formação do leitor. E aí a gente já tem uma convidada que a gente vai pedir para você ficar atenta aí. Se você não segue o canal, já segue o canal, já ativa aí para você receber o lembrete, porque a gente vai receber uma convidada, que eu já vou até dar o nome, porque ela já aceitou o convite. A gente só vai agendar exatamente a melhor data e o melhor horário, tá? Mas é a Eva Góes, que ela escreveu, né, publicou a cartilha dos animais e o alfabeto com o alfabeto divertido. E a Eva, ela é doutoranda em alfabetização e, olha só, em tecnologia, que é exatamente o nosso tema central do nosso trabalho de hoje. Então, olha que oportunidade incrível você poder assistir, voltar na nossa playlist, assistir o vídeo onde a gente esmiuça o material da Eva e depois ainda vir para esse bate-papo e poder tirar suas dúvidas. Perfeito, né, Malu? Então a gente encerra o nosso vídeo estourando o nosso tempo aqui, e um grande abraço até o nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo. Tchau e até o próximo.